sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 5º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 5º ano? Como vocês estão? Gente, eu não falo mais com vocês sobre as orientações porque eu acho que já ficou bem claro, mas sempre vamos lembrar um pouquinho, né? Para que vocês estejam realmente seguindo aquilo que nós orientamos desde nossas primeiras videoaulas, né? Se o professor enviar algo para ser lido antes, leia. Por que eu disse isso? Porque na videoaula anterior eu pedi para que vocês lessem algumas páginas. Eu espero que vocês tenham lido para que nessa videoaula o entendimento de vocês seja até melhor, tá? Escolha um lugar tranquilo para assistir a videoaula. Não tem como nós estudarmos em um local com muito barulho, né, gente? E façam suas atividades conforme a videoaula, ok? Vamos então iniciar? Também gostaria de falar uma coisa, gostaria de agradecer a todos que participaram do nosso evento no sábado, né, na porta do colégio. Foi muito gratificante, fiquei muito feliz e emocionada de ver cada um de vocês. Um grande abraço para vocês e para todas as famílias, tá, que proporcionaram esse momento tão gostoso. E um abraço especial para a aluna Júlia, tá? Muito obrigada, em nome de todos os professores, nós adoramos a lembrança, tá, Júlia? Um abração para você. Vamos agora fazer a correção dos exercícios, né, que eu deixei na videoaula anterior. Eu deixei as 5 atividades elaboradas pela Júlia, as 5 atividades elaboradas pelo Gustavo e a leitura. Mas antes disso, eu quero mostrar que eu recebi mais atividades. E você sabe, quando eu recebo atividade, eu fico muito feliz. Recebi atividades do João Pedro, recebi atividades do Renato e recebi atividades da Stephanie Santos. Fiquei muito satisfeita, tá, gente? Continuem enviando. E eu vou explicar o porquê eu não vou enviar essas atividades para os alunos fazerem nessa videoaula. Entendam. Vocês enviaram essas fotos depois, eu estou com as fotos, estou com 15 questões, né, dos colegas Renato, João Pedro e Stephanie Santos. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades do Gustavo e da Júlia. E nós vamos aprender um outro conteúdo, porque eu já pedi para que vocês fizessem a leitura. Então, quando nós formos revisar o capítulo de frações, nós vamos fazer também essas 15 questões dos nossos 3 colegas, tá bom? Então, está entendido? Eu só estou mostrando que eu recebi e mais pra frente nós vamos utilizar essas 15 questões, tá bom? Vamos agora fazer a correção. Uma prova de matemática tem 20 questões e Maria só respondeu 1/4 da prova. Quantas questões ela respondeu? Gente, o que eu preciso fazer? 1/4 de 20. Como que eu resolvo isso aqui? 20 dividido por 4, 5 vezes 1, 5. Então, quantas questões a Maria resolveu? 5 questões. Número 2. Larissa tem 200 balas e 1/4 dessas balas serão divididas entre seus amigos. Quantas balas restarão? Olha só, gente, eu preciso fazer o que então? 1/4 de 200. Como que eu resolvo isso aqui? 200 dividido por 4, 50 vezes 1, 50. Então, não está me perguntando quantas balas eu vou dividir entre os meus amigos. Está me perguntando quantas balas restarão. Então, se eu tinha 200 balas e eu vou dividir 50 entre os meus amigos, 200 menos 50, 150. Então, restarão 150 balas, ok? Número 3. Em uma loja tem 10 celulares e 1/5 desses celulares foram vendidos. Quantos foram vendidos? 1/5 de 10, né, gente? 10 dividido por 5, 2 vezes 1, 2. Ou seja, foram vendidos 2 celulares, ok? Número 4. Em uma prateleira tinha 640 revistinhas. 4/8 foram retiradas e distribuídas entre 10 crianças. Letra A. Quantas revistinhas foram distribuídas? Vamos lá. 4/8 de 640. O que eu preciso fazer? 640 dividido por 8, que vai ser 80. 80 vezes 4, 320. Tá? Então, quantas revistinhas foram distribuídas? 320. E quantas revistinhas sobraram? 640, que era o total, menos 320, sobrou a metade, ou seja, sobraram 320 revistinhas, ok? Número 5, Maria tem 210 reais. Gastará 2/3 do dinheiro com roupas, 1/7 com bombons e guardará o restante. Quanto Maria gastará em dinheiro com roupas, com bombons e quanto que ela guardou? Vamos fazer primeiro 2/3 de 210. Olha só, 210 dividido por 3, 70, vezes 2, 140. Então, ela vai gastar 140 reais com roupas. 1/7 aqui que falou no início, né, do problema, no enunciado,
1/7 ela gastou com bombons. Então, 1/7 de 210 vai ser o quê? 210 dividido por 7, 30 vezes 1, 30. Então, ela gastou R$30 com bombons. Então, quanto Maria guardou do seu dinheiro? Vamos ver, ela já gastou 140 mais 30, então ela gastou 170. 210 menos 70, sobraram R$40. Então, foi o valor que a Maria guardou, ok? Essas foram as atividades da Júlia que nós corrigimos, as atividades propostas pela Júlia. Agora, nós vamos fazer a correção das atividades propostas pelo Gustavo, tá bom? Número 1. Tenho 120 figurinhas. 1/6 delas é de super-heróis. Quantas figurinhas não são de super-heróis? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas questões, porque olha aqui, não está te perguntando quantas figurinhas são de super-heróis, está te perguntando quantas não são. Então, pelos dados do problema, 1/6 de 120, o que eu tenho que fazer? 120 dividido por 6, 20 vezes 1, 20. Então, eu sei que 20 figurinhas são de super-heróis. As que não são 120 menos 20, que são 100 figurinhas, ok? Número 2. Na sala do 5º ano há 15 alunos. 1/5 desses alunos possuem canetas coloridas. Quantos alunos possuem canetas coloridas? 1/5 de 15. 15 dividido por 5, 3 vezes 1, 3. Então, 3 alunos possuem canetas coloridas, ok? Número 3. Em um grupo de 200 alunos, 3/5 preferem a disciplina de matemática. Quantos alunos preferem outra disciplina? Vamos lá. 3/5 de 200. 200 dividido por 5, 40. 40 vezes 3, 120. Então, 3/5 preferem a disciplina de matemática. Quantos alunos preferem outra disciplina? Então, 200 menos 120. Gente, aqui houve um erro de digitação, tá? Não são 180, serão 80, tá? Porque 180 é muito aluno que não gosta de matemática. Então, não existe isso não. Muita gente gosta de matemática, a maioria, pelo amor de Deus. Então, olha aqui, só houve um erro de digitação mesmo. Porque, olha aqui, se 3/5 de 200 preferem matemática, então 200 dividido por 5, 40 vezes 3, 120. O restante que prefere outra disciplina, mas eu tenho certeza que também ama matemática, são 80, tá, gente? Coloca aí pra mim, por favor. Número 4. Calcule 1/4 mais 2/5 mais 3/6. Toda vez que eu tenho que adicionar frações com denominadores diferentes, o que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro igualar os denominadores através do MMC. Assim, eu vou encontrar frações equivalentes às primeiras, mas com o mesmo denominador. Por quê? Porque eu só consigo adicionar ou subtrair frações com denominadores iguais, ok? Então, vamos lá. MMC de 4, 5 e 6. Por 2, 2, 5 e 3. Por 2, 1, 5 e 3. Por 3, 1, 5 e 1. Por 5, 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Vezes 5, 60, ok? Então, o denominador comum vai ser 60. 60 dividido por 4, 15. Vezes 1, 15. 60 dividido por 5, 12. Vezes 2, 24. 60 dividido por 6, 10. Vezes 3, 30. 15 mais 24, 39, mais 30, 69. Aqui, gente, eu não simplifiquei, mas aqui também eu conseguiria simplificar, tá? No final, mas resposta 69, 60 avos. Número 5, qual é a fração maior? Como nós fazemos também, gente, para comparar frações? Nós vamos igualar os denominadores através do MMC. MMC de 4 e 5 vai ser o quê? 20. Então, o que eu faço aqui? 20 dividido por 4, 5 vezes 3, 15. 20 dividido por 5, 4 vezes 2, 8. Com os denominadores iguais, o que nós devemos fazer? Lembra que eu já falei com vocês? Nós devemos comparar os numeradores. Se 15 é maior do que 8, quer dizer que 15 vinteavos é maior que 8 vinteavos. 15 vinteavos é equivalente a 3 quartos, ou seja, 3 quartos é maior do que 2 quintos, ok? Eu pedi para que vocês fizessem a leitura das páginas 173, 175, 177 e 178. Nelas, nós vamos falar agora sobre as multiplicações de fração, multiplicação de frações, né? Quando eu falo de multiplicação de um número natural por uma fração, por exemplo, 5 vezes 2 sétimos, 4 vezes 3 quintos, tá? Olha só, vamos fazer a leitura aqui junto comigo novamente, porque eu já pedi para que vocês fizessem essa leitura em casa, né? Antes dessa videoaula. A multiplicação, nesse caso, é utilizada para indicar a soma de parcelas iguais. 3 vezes 1/4, gente, seria a mesma coisa que 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Concordam comigo? Que seria, no final,
3 quartos. Por quê? Porque eu tenho que repetir aqui o meu denominador e somar os numeradores. Vocês concordam que nada mais é do que uma soma dessas frações? Só, gente, que eu posso fazer de outra forma também. Eu posso multiplicar 3 vezes 1, 3. E quando não tem nada embaixo aqui do meu número, é como se fosse 1 por baixo. 1 vezes 4, 4. Mas esperem um pouquinho que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Olha, multiplicação de fração por um número natural. Como posso fazer para calcular uma fração de um número? 1/3 de 5. O que você está querendo é calcular, por exemplo, 1/3 de 5? Exatamente. Como posso resolver esse problema? Podemos fazer, por exemplo, através de desenhos. Veja, o que ela fez? 1/3, 5 vezes, vocês estão vendo? Como eu peguei 1/3 de cada inteiro, o total será 5/3. Outra maneira é fazer a multiplicação de 1/3 por 5, que era o que eu comecei a falar com vocês ali agora. 1/3 vezes 5, eu vou multiplicar 1 vezes 5, 5. 3, quando não tem nada... Gente, segue o cursor comigo, tá? 3 vezes 1, 3. A expressão de nas operações com frações significa multiplicação. Por exemplo, 1/3 de 7. Quer dizer que é 1/3 vezes 7. Essa palavra de, sabe? Ela equivale à multiplicação. Portanto, calcular 1/3 de 5 é o mesmo que calcular 1/3 vezes 5, ok? E quando eu faço uma multiplicação de fração por fração? Por exemplo, aqui olha. Mateus ganhou uma barra de chocolates e comeu metade. Da metade restante, deu 1/4 para seu irmão. Que fração de chocolate Mateus deu para seu irmão? Olha só, vamos representar essa situação por meio de um desenho. A barra inteira e 1/4 de 1/2, ok? 1/4 de 1/2 seria 1/8. Como que eu posso... Lembra que eu falei que a palavra de aqui significa multiplicar? Como que eu multiplico, gente, 1/4 vezes 1/2? Como que eu resolvo isso aqui? Eu vou multiplicar 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. Olha aqui. Como a expressão de pode ser substituída por uma operação de multiplicação, podemos efetuar a multiplicação entre as frações para encontrar o resultado. A multiplicação de fração é feita multiplicando-se numerador com numerador e denominador com denominador. E quando é um número natural e não tem nenhum número embaixo, é como se tivesse o 1, como se o denominador fosse 1. Olha aqui alguns exemplos que eu deixei para vocês. 7/2 vezes 2/5. O que eu faço aqui, olha? 7 vezes 2, 14 e 2 vezes 5, 10. 11/8 vezes 5/6. 11 vezes 5, 55. 8 vezes 6, 48. 2/9 vezes 14/3. 2 vezes 14, 28. 9 vezes 3, 27. 8/5 vezes 7. 8 vezes 7, 56. 5 vezes 1, 5. Olha aqui, gente. 4 vezes 5, 20. 1 vezes 3, 3. Na multiplicação de 4 vezes 5/3. 2/8 vezes 6 vezes 5/3. Olha que legal esse aqui. Esse aqui tem 3 frações. Olha aqui. 2 frações e um número natural. Só que esse número natural eu consigo escrever em forma de fração, porque é como se tivesse o 1 de baixo, né, gente? Então, olha aqui. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 5, 60. 8 vezes 1, 8 vezes 3, 24. Resposta 60/24. Olha aqui também, gente, no exemplo 4. 7 vezes 3, 21 vezes 1, 21. 1 vezes 6, 6 vezes 7, 42. Resposta final, 21/42. O que eu preciso que vocês observem é que na adição e na subtração de frações, eu só consigo fazer se eu igualar os denominadores. Na multiplicação, não. Na multiplicação, eu simplesmente multiplico numerador por numerador e denominador por denominador. Muito tranquilo, não é mesmo, quinto ano? Então, vou deixar para vocês de exercícios as páginas 174, 176, 177, 178 e 179. E fazer para mim a leitura das páginas 180, 182, 183 e 185. E as atividades do João Pedro, do Renato e da Stephanie Santos, elas ficarão para a revisão desse capítulo, tá bom? Gente, façam tudo com muita atenção, com muito capricho, viu? Contem comigo caso vocês tenham alguma dúvida. Um grande abraço, quinto ano, e lembre-se, juntos, no caminho certo.